Eu quero trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração essa semana, que está no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 20. E é interessante que a gente não combinou nada, né? Eu e o Ministério de Louvor. E as músicas foram exatamente sobre isso, né? O Espírito Santo trabalha dessa forma. Livro de Jó, capítulo 1, verso de número 20. Diz assim. Acharam? 2 pessoas. Vou esperar mais um pouquinho. Livro de Jó, capítulo 1, verso de número 20. Diz assim. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Olha só. Então Jó se levantou, repita comigo, se levantou. Rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Repita comigo, raspou a cabeça. Se lançou em terra e adorou. Repitam, adorou. Levantou, raspou e adorou. Esse homem fez isso tudo sofrendo. Esse homem fez isso tudo vivendo uma circunstância completamente adversa. Entenda uma coisa, queridos, a palavra de Deus, esse livro, que todo mundo chama de Bíblia, e que na verdade o seu nome correto é Escrituras Sagradas. Esse é o nome correto. Não que Bíblia esteja errado, está certo também. Mas as Escrituras Sagradas, elas existem para nos mostrar que pessoas como nós viveram o que viveram e venceram. Viveram o que viveram e superaram. Viveram o que viveram e continuaram sendo homens e mulheres de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é um livro cheio de exemplos de pessoas que, como nós, venceram. Por isso que a gente diz que a Bíblia, o livro sagrado, ele é o nosso manual de conduta, nosso manual de fé. E ele é o livro mais importante, eu não sei se vocês sabem, é o livro mais vendido no mundo e é o livro mais traduzido no mundo. Quando falam best-seller é isso aqui. É esse livro. É o livro que nos dá vários exemplos e Jó é um deles. E a gente hoje vai pegar a vida de Jó e vai entender muitos princípios e muitas coisas importantes que a gente vive e que às vezes a gente nem percebe. Esse homem que sofreu o que sofreu, ele se levantou, raspou a sua cabeça e adorou a Deus. E o que significa isso? E é isso que a gente vai entender. Queridos, é verdade que existem momentos na nossa vida que a gente vai perdendo coisas, a gente vai enfrentando desafios. Eu sempre costumo dizer e volto a repetir, a nossa vida não é um mar de rosas e nunca será. A nossa vida não é um mar de rosas. Ela tem os seus desafios, ela tem as suas lutas. Jesus Cristo deixou muito claro. Uma das coisas que eu acho fantástica em Cristo é isso, é a sinceridade e a clareza quando ele falava com as pessoas. Ele dizia para os seus discípulos o seguinte, olha, no mundo, vocês todos aí vão ter aflições. Vocês vão ter lutas. Vocês vão ser perseguidos. E vocês vão morrer por minha causa. Jesus Cristo deixou claro isso para os discípulos. Mas ele falou, olha, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenha coragem e vá até o fim. Só que Jó não ouviu isso de Jesus. Jesus não estava ali conversando com Jó. Jó estava enfrentando algo praticamente sozinho. E hoje a gente tem a palavra que nos sustenta, hoje a gente tem a palavra que nos alimenta, mas Jó não tinha nada disso. Mas uma frase desse texto que lemos me chamou muita atenção. Jó se levantou. O texto não diz Jó foi levantado. Não. O texto é muito claro. Jó se levantou. Ele tomou a atitude de mudar a sua história. Ele tomou a atitude de mudar o rumo dos acontecimentos. Ele resolveu e tomou uma decisão que ele não viveria mais daquele jeito. Por isso ele
se levantou. E a pergunta é, está esperando o quê? Eu faço essa pergunta para mim. Está esperando o quê? Alguém te levantar? Está esperando Deus chegar e falar, meu filho, vem. Não que ele não faça. Mas quando você se levanta, a história muda. Quando você se levanta, é diferente. O texto é muito claro. Então Jó se levantou. Não foi Deus que levantou Jó. Não. Não foi ninguém que levantou Jó. Seus amigos o abandonaram. Todos foram embora. Ficaram aqueles 3 amigos no ouvido de Jó. Porque quem reclama é quem não vive o que você vive. Quem acusa é quem não vive o que você vive. Quem sempre tem uma solução, que parece óbvio, não vive o que você vive. A própria esposa de Jó falou, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó vira para ela, você é uma louca. Ninguém levantou Jó. Ele estava doente. O texto diz que ele se coçava com caco de telha, ele tinha úlceras no seu corpo, não tinha mais filhos, não tinha mais dinheiro. Era só ele e Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter momentos na vida que é só você e Deus. E acredite, é suficiente. Só você e Deus é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém. E Jó entendeu isso. E ele se levantou. Ele se levantou. De repente você fala, pastor, eu não tenho mais força. Existe uma gotinha de força aí. Ela é suficiente. Sabe, tudo que a gente vive na vida passa pela permissão de Deus. Porque o que Jó estava vivendo, Deus teve que autorizar. Como é que a história de Jó começa? Existe uma reunião no céu. Deus está conversando com seus anjos e de repente vem Satanás e se apresenta. É interessante a pergunta de Deus. Deus vira para Satanás e diz assim, por onde você andava? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não se preocupa com o mal, porque o mal por si só se destrói. Deus não se preocupa com o mal. O mal não tem poder sobre Deus. E aí ele vira para Satanás e fala, por onde você andava? Como se estivesse falando, eu não sei nem por onde você está andando, não me interessa. Aí Satanás responde o seguinte, estava passeando pela terra. E aí Deus fala, viste meu servo Jó, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Querido, Jó fazia altar a Deus para pedir perdão para os seus filhos antes que seus filhos pecassem. Já parou para pensar nisso? Ele já pedia perdão antes do pecado. E ele fazia altar para Deus e fazia sacrifícios pedindo perdão para os seus filhos, antes que os seus filhos pecassem. Jó era um homem justo, correto, e sofrendo. Então entenda que o sofrimento não tem a ver se você é justo ou não. Não, faz parte da vida. A vida é assim, ela tem seus desafios, suas demandas. É isso que a gente aprende com Jó. Ele era um homem justo. E Satanás fala, ele tem tudo, ele é reto, ele glorifica o teu nome porque ele tem tudo. Aí Deus queria mostrar para Satanás o seguinte, tudo que ele tem sou eu. E ele vira para Satanás e fala, então vai lá. Pode fazer o que você quiser. Você só não vai tocar nele, porque a vida dele me pertence. E aí Satanás veio e vocês conhecem a história. Em um dia, tirou tudo de Jó. Então, queridos, o que acontece na nossa vida? Primeiro, precisa passar pela permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque nós aguentamos. Então existe ainda aí uma gota de força para você se levantar e continuar. Como existia na vida de Jó. Então Deus permitiu. E Jó sofreu o que sofreu. Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Porque às vezes a gente escuta isso falar. Então, Deus permitiu porque ele queria ver eu sofrer. Não. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Não. Mas Deus colocou em nós uma demonstração de amor muito grande. O livre-arbítrio.
Uma das maiores provas de Deus na nossa vida é o livre-arbítrio. Nos deu o direito e o poder de escolha, ou seja, não somos escravos do Senhor. Ele nos deu o poder de escolha. Agora, esse poder de escolha gera consequências. E Deus não nos livra das consequências. Lembra quando Davi pecou? Davi se arrependeu. Davi se arrependeu profundamente. Deus aceitou o seu perdão. Porém, Deus deixou claro para Davi: a espada não se apartará da sua casa. E Davi sofreu por causa da consequência do pecado. E nós somos pecadores. Por isso que sofremos. Mas a gente precisa entender que esse sofrimento não significa se somos justos ou não, se confiamos em Deus ou não, se somos homens de Deus ou mulher de Deus ou não. Não, significa que é a vida. Como a vida de Jó. Faz parte da vida. Só que Jó decidiu mudar a sua história. Jó conseguiu entender que para ele mudar a sua história, ele precisava se levantar, raspar a cabeça e adorar a Deus. Queridos, Jó continuou crendo, mesmo contra as circunstâncias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Continue crendo, mesmo quando tudo não vai do jeito que você gostaria que fosse. Continue crendo. A chave é a fé. Jó não conhecia ninguém, Jó só conhecia Deus e conheceu depois do sofrimento. A gente tem a palavra, a gente tem Jesus. Queridos, hoje a vida, entre aspas, é mais fácil, a nível de fé. Mas Jó não tinha ninguém. Jó não tinha ideia nem de quem era Jesus. Ele só confiava e acreditava num Deus. Então, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: levante-se mesmo quando ninguém está com você. Primeira coisa, levante-se quando ninguém está com você. Não espere de pastor, não espere de igreja, não espere de amigos, não espere do cônjuge, não espere do namorado, não espere de ninguém. Levanta. É isso que Deus espera de você. Levanta. Tome a iniciativa de se levantar. Jó capítulo 1, versículo 20 é muito claro. Então Jó se levantou. Jó não esperou um anjo descer do céu. Jó não esperou um culto de domingo na igreja. Jó, não. Ele olhou para a sua situação, se viu um homem doente, acamado, com úlceras, perdido, sem dinheiro, sem perspectiva, sem esperança, sem nenhuma possibilidade. Mas ele se levantou. Ele se levantou. Queridos, diante da vida, a gente só tem duas opções. Só duas. Se entregar ou superar. A escolha é nossa. Não existe terceira opção. Na vida, a gente só tem duas opções. Se entregar ou se superar. Se entregar, não precisa levantar. Continua sentado, continua deitado, de boa. Mas para superar, precisa ser que nem Jó. Se levantar. Se levantar. Jó tomou uma decisão que é uma decisão muito mais do que física. É decisão espiritual. E esse se levantar, eu não estou falando para você se levantar de uma cadeira, não. É aqui dentro. De repente, seu espírito está no chão. De repente, a sua alma está no chão. De repente, você está sofrendo porque o espírito e a alma precisam se levantar. O seu espírito precisa tomar posição de espírito. A sua alma precisa tomar posição de alma, que são eternos. Então, o levantar de Jó foi isso. Ele tomou uma decisão, falou: eu não vou viver mais assim. Eu não vou viver mais chorando, eu não vou viver mais reclamando, não vou viver mais murmurando, não vou viver mais falando coisas que não vão me acrescentar coragem, não vou me envolver com pessoas que não estão caminhando na mesma direção, não vou fazer nada daquilo que me coloca no chão de novo. E Jó decidiu se levantar. Jó decidiu se levantar. Queridos, há batalhas que Deus vence por nós. Mas a maioria das batalhas
nós vencemos em Deus quando estamos de pé. Eu vou repetir. Há batalhas que Deus vence por nós. E as batalhas que Deus vence por nós é quando as batalhas encontram as nossas limitações. Então, quando as batalhas encontram as nossas limitações, aí Deus luta por nós. Mas quando as batalhas encontram um homem de pé, uma mulher de pé, corajoso, com uma convicção de que Deus é por ele, Deus não precisa vencer as batalhas, porque esse homem já venceu pelo fato dele estar de pé. Pelo fato dele estar de pé. Então, essa manhã, Deus está falando com alguém. Levante-se. Não espere um cenário melhorar. Não espere o mundo melhorar. Não espere o governo melhorar. Não espere nada. Levante espiritualmente e tome posição de filho. Tome posição de filha. Jó não se posicionou como filho, porque ele não sabia o que era isso. Nós só entendemos que somos filhos por causa de Jesus Cristo. Jó não. Jó não se posicionou como filho, mas se posicionou como um homem de fé, dizendo o seguinte: aqueles altares todos que eu fiz foi à toa? Aqueles sacrifícios todos que eu fiz para o meu Deus foi à toa? Aquelas orações que eu fiz para os meus filhos foi à toa? Jó entendeu que não foi à toa. E aí ele disse: eu bem sei que nenhum dos teus planos, Senhor, se frustrarão, porque agora eu estou de pé. Porque agora eu entendi. Porque agora eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e ele se levantará ao meu favor. Sabe quando Deus se levanta ao seu favor e ao meu favor? Quando nós nos levantamos. Quando nós nos levantamos. E foi isso que Jó entendeu. Então, queridos, não espere um cenário perfeito. Volte a orar, volte a adorar, volte a jejuar, volte a caminhar, volte a ser filho e filha de Deus. Não deixe que nada nem ninguém pare os processos que Deus tem na sua vida. Então, levanta. Hoje é manhã de ficar de pé. Hoje é manhã de ficar de pé. Levanta. Entenda uma coisa, queridos, Deus se move quando você decide se levantar. Deus se move. Sabe a sensação que eu tive quando eu estava escrevendo esse esboço? Que eu cheguei nessa parte, que Deus se move quando a gente decide se levantar. Imagina você sentado e a vida passando. Porque a vida passa rápido, a vida é um vapor, como diz a palavra. Mas você está ali sentado triste, deprimido, nada dá certo, não vejo luz no final do túnel. De repente você se move e levanta. A sensação que eu tenho é que Deus se move no trono, levanta e fala: ó, meu filho está levantando. Meu filho está levantando. Agora está na hora de agir, está na hora de fazer, está na hora de derramar, está na hora de... Deus fica esperando o nosso movimento. Entenda uma coisa, o céu responde ao nosso movimento. Se você não se movimentar, o céu vai ficar parado. Porque o céu responde ao nosso movimento. Jó entendeu isso. E ele se levantou. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar ao meu favor. Por quê? Porque eu levantei. Agora ele vai levantar do trono, agora ele vai agir, porque ele vai encontrar um homem de fé. Jesus Cristo encara a fé como algo tão precioso que ele diz o seguinte: será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé na terra? Traduzindo, o que Jesus queria dizer é o seguinte: será que o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar pessoas de pé? Ou vai encontrar pessoas entregues, deitadas na tristeza, deitadas no medo, deitadas na insegurança, deitadas na depressão? Era isso que Jesus disse. O que ele espera encontrar em mim e em você é fé. Amém? Segunda coisa, raspe o que precisa ser raspado. Queridos, raspar a cabeça significa propósito. Jó não arrancou seus cabelos. Por quê? Porque ele não estava desesperado.
Jó não ficou arrancando seus cabelos de ira, de nervoso. Não, ele tomou uma posição. Eu vou raspar minha cabeça. Eu vou começar do zero. E quando eu estava fazendo esse esboço, eu olhei para minha esposa. Eu falei, é isso. Vai começar do zero. Confesso que eu chorei na hora que nem criança, mas ela não sabe disso. Mas aí eu escrevi, raspe a sua cabeça. Isso tem a ver com propósito. Jó não estava desesperado, porque quem está desesperado começa a arrancar, começa a ficar desesperado. Jó não fez isso. Ele se levantou com propósito, e ele raspou a cabeça, falou, eu vou começar do zero. Eu vou levantar e vou começar tudo de novo. Continuar adorando, continuar orando, continuar jejuando, continuar caminhando. Não importa o que aconteceu. Meus filhos se foram, os bens eu não tenho. Minha mulher está querendo que eu amaldiçoe meu Deus e morra. Não, eu vou levantar, vou raspar a minha cabeça e vou começar do zero. Se você precisa fazer isso, faça. Por favor, não venha no culto que vem de cabeça raspada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é aqui dentro que você tem que raspar. Jó capítulo 1, versículo 20 diz, raspou a cabeça. Ele não arrancou seus cabelos em desespero, não, ele raspou, ele tinha propósito. Sabe, quem arranca cabelos revela descontrole emocional. Jó não estava em nenhum minuto descontrolado emocionalmente. Ele tinha uma convicção dentro dele. Queridos, raspar a cabeça significa entrega total. Entrega total. No Antigo Testamento, quando uma família perdia o seu ente querido, o que ela fazia? Ela rasgava o seu manto, raspava a cabeça e jogava a terra em cima. Isso significava luto. E isso significava espiritualmente o seguinte: eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. E foi o que Jó fez. Depois que ele se levantou, ele raspou a cabeça. Ele raspou a cabeça. Então, queridos, eu creio que Deus está pedindo coisas para você nessa manhã que você precisa raspar. Você precisa zerar e começar de novo. Como Jó começou. Começa de novo. Pastor, eu já tentei. Só que você tentou sem Deus. Agora você vai tentar com Deus. É diferente. Jó, até aquele momento, ele não entendia a fé dele. Mas quando Jó se levantou, quando ele raspou a cabeça, ele disse uma frase maravilhosa, que as pessoas às vezes gravam até de cabeça isso. Mas precisa entender o que significa isso. Depois que Jó se levantou, raspou a cabeça, ele disse, Senhor, eu te conhecia pelo que as pessoas falavam. Agora os meus olhos te veem. Porque eu decidi começar de novo, meus olhos te veem. Às vezes a gente precisa passar certas coisas na vida para ver Deus. Porque a gente só escuta. Será que você crê realmente em Deus? Será que a sua fé é firme o suficiente? Jó teve que passar o que passou para poder ver Deus. Ele mesmo declarou isso antes. Eu te conhecia só de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos, comigo de pé, com a minha cabeça raspada. Agora os meus olhos te veem. Eu vou começar de novo, porque agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Queridos, começar quando achamos é uma coisa. Começar quando vemos é outra coisa. O que Deus quer fazer hoje de manhã é se revelar a ti. Que você saia desse culto hoje dizendo, os meus olhos te viram, Senhor. Os meus olhos te viram. E eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Queridos, quem raspa a cabeça com propósito, abre espaço
para começar de novo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então raspe a cabeça e comece de novo. Amém? Terceira lição. Jó se levantou, Jó raspou a cabeça e Jó adorou. Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo sem você entender absolutamente nada do que está acontecendo, continue adorando. Continue adorando. Jó não entendia como é que ele perde tudo em um dia. Eu tenho costume, sempre que eu faço um esboço, eu tento me colocar na cena acontecendo. Para que a palavra fique mais real. É Deus que decide isso, é Deus que faz isso, mas a gente tem que se preparar, e eu gosto de me preparar com a realidade, me colocando na cena. Você imagina um homem, sem entender absolutamente nada, porque perdeu seus filhos todos, perdeu seus bens. Imagina, chega uma pessoa para falar, olha, eu estava ali na festa com seus filhos e tudo, houve um terremoto, a casa caiu, matou todo mundo, só eu me livrei para vir aqui contar para você. Aí esse homem começa a sentir uma dor violenta, a dor de um pai. Ele mal está sentindo a dor do pai, chega um outro dizendo, Senhor, eu estava lá no pasto, houve uma chuva, houve um vendaval, todos os animais morreram e tudo, todos os servos morreram, mas eu fui o único que consegui chegar aqui e te contar. Ele está sentindo a dor dos filhos, agora ele começou a sentir, dentro daquele bolo de sentimento, a dor da perda dos seus bens. De repente chega um outro cara, enquanto ele está conversando com esse que falou agora dos animais, fala, Senhor, eu estava ali num local, caiu o telhado, matou todos os seus empregados, só eu sobrei para... Se coloca no lugar desse homem. A gente perde as coisas gradativamente. A gente não perde tudo em um dia, é muito difícil isso acontecer. Jó perdeu tudo em um dia. Mas ele se levantou, raspou a cabeça e adorou. Adorou. Essa é a chave de que fez Jó continuar. Jó capítulo 1, versículo 20, a parte final do versículo diz, se lançou sobre a terra e adorou. Queridos, entenda uma coisa, a verdadeira adoração, grave isso, a verdadeira adoração, ela nasce no solo da dor. Adoração, quando tudo vai bem, é empolgação. Porque você está bem, está feliz da vida, você adora. Agora, na dor, essa é a verdadeira adoração. Quando você não entende nada que está acontecendo, quando você está sangrando por dentro, você é capaz de abrir a boca e dizer, Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, eu te amo, eu te adoro, tu és santo, tu és digno de toda a honra, toda a glória, mas você está sangrando por dentro. Essa é a verdadeira adoração. O louvor é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Essa equipe de louvor é sensacional. Mas, queridos, aqui está tudo bem. Mas o culto vai acabar. Vamos passar por aquela porta. E a vida continua. Do mesmo jeito que você adorou aqui dentro, adora lá fora. Glorifica lá fora, exalta a Deus lá fora. Seja um adorador. Porque é isso que Deus procura, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, no solo da dor. Então é no solo da dor que a verdadeira adoração, ela brota. Sabe, Jó não adorou porque estava tudo certo. Não, Jó adorou porque ele tinha perdido tudo. Por isso que ele disse que viu Deus. Antes ele só ouvia falar, ia lá como um religioso, fazia o seu altar, voltava para casa e continuava a vida. E achava que estava tudo bem. E de fato estava tudo bem. Mas foi na dor que ele adorou. Foi com a cabeça raspada que ele adorou. Foi de pé que ele adorou. Então, queridos, adore mesmo que você não entenda. Clame mesmo que você não entenda.
Viva com o seu Deus, mesmo que você não saiba para onde você está indo com Ele. Mas Ele está te levando para mais perto daquilo tudo que Ele deseja para você. Então continue adorando. Entenda uma coisa, queridos, a dor, ela pode calar a nossa voz. A adoração não precisa ser pela voz. Essa adoração é de alma e de espírito. A dor, ela pode calar a nossa voz. Mas a dor, ela não silencia a nossa adoração. Eu vou repetir. A dor, ela pode calar a nossa voz. Mas ela não é capaz de silenciar a nossa adoração. Continue adorando. Continue adorando. Porque a sua história vai mudar. A sua história vai mudar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como você entrou aqui. Sabe, queridos, as redes sociais é uma coisa muito interessante. Eu uso muito porque eu propago muito o evangelho nela. Quem me conhece sabe disso. Mas ela é uma vitrine da não realidade. Já viu alguém triste na rede social? Eu nunca vi. Já viu alguém sofrendo na rede social? Não. Mas todo mundo, em alguma área da sua vida, está sofrendo. Eu falo com propriedade, você pode estar bem, mas eu tenho certeza, alguma área da sua vida está sangrando. Como na minha. Como na minha. Então, queridos, tenha certeza que Deus sabe exatamente o que você está vivendo. Só que é nessa área que está sangrando onde Deus quer se revelar. Porque nas outras que estão boas, você só vai conhecer Deus por ouvir falar. Mas nessa que você está sangrando, você vai ver o Senhor. Você vai ver o Senhor. Então, seja um adorador. Seja um adorador. Nessa área que você está sangrando, seja um adorador. Seja um adorador. Quarto e último ponto. Questione. Reclame. Sem perder a fé. Ah, eu não vou reclamar, não vou... Você sabe qual é a diferença de reclamação e murmuração? Murmuração é você reclamar para alguém que não pode resolver o seu problema. Reclamação e murmuração para Deus é abrir o coração. Jó reclamou. Jó murmurou para a pessoa certa. Então, seja sincero com o seu Deus, com o nosso Deus, e abra a boca. Questione. Reclame. Jó capítulo 3, versículo 11. Olha o que Jó disse para Deus. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Esse questionamento é legítimo, é de um homem sangrando e falando com a pessoa certa. Não tenha medo de reclamar, de questionar com Deus. Ele te entende profundamente. Ele sabe que você é ser humano. Tem gente que fala, não vou falar com Deus porque eu vou estar murmurando. Não, reclame, Ele é seu pai. Ele quer te ouvir. Se rasgue para Deus. Fala, Deus, eu não aguento mais. Deus está assim, assim, assim. Jó disse, por que eu não morri? Por que eu não nasci morto, Senhor? E ele continua. Jó, capítulo 7, versículo 12. O que somos nós, Senhor, para que o Senhor dê tanta importância para nós e se preocupe conosco? Olha como esse homem estava se sentindo. Deus em silêncio. Mas de repente, no capítulo 42, no final de todo o sofrimento, verso de número 2. Bem sei que tudo podes.
E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele reclamou. Ele questionou. Para a pessoa certa. E o Espírito deu para ele essa palavra. E ele mesmo, no Espírito, disse: eu sei. Apesar de ter falado que eu devia ter morrido. Apesar de ter falado que o Senhor, quem somos nós para o Senhor se preocupar? Mas eu sei que nenhum dos seus planos vão se frustrar. Queridos, eu fiz uma contagem. Se você ler o capítulo de Jó, eu contei, fiz questão de contar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li todo o livro de Jó. Jó perguntou por quê 16 vezes. Jó perguntou por quê 16 vezes. Jesus perguntou por quê, lembra? Jesus na cruz falou: Pai, por que me abandonaste? O próprio Jesus perguntou por quê. Não tenha medo de perguntar por quê. Não sei se ele vai responder. Porque Deus é soberano, ele faz da forma que ele quiser. Mas não deixe de perguntar. Não deixe de questionar. Só para ele. Porque se você questionar para o outro, é murmuração. Por que aquele povo pereceu no deserto? Porque questionaram Moisés em vez de questionar Deus. Viraram para Moisés e falaram: tira a gente do Egito para sofrer, para morrer aqui. Será que no Egito não tinha túmulo? Estavam falando com a pessoa errada. Se eles estivessem reclamando para Deus, tudo bem. Então cuidado para não reclamar para as pessoas erradas. Entenda, Deus não se ofende com perguntas sinceras. Deus te conhece. Entenda, Deus se aproxima, queridos, de corações autênticos, de corações abertos, de corações entregues. Quando você colocar o seu joelho no chão e perguntar por quê, pode estar certo, Deus vai estar do teu lado, fazendo você entender o processo que você está vivendo. Para de falar com as pessoas, para de reclamar para as pessoas, fale com Deus. Como Jó fez. Como Jó fez. Não tenha medo de abrir o seu coração para Deus. Não tenha medo. Depois disso tudo que aconteceu com Jó, ele se levantou, raspou a cabeça e adorou a Deus. A sua vida mudou. Você precisa mudar algo na sua vida? Faça isso. Faça isso, levante-se, raspe sua cabeça, tira tudo aquilo que não serve para você, começa do zero e adore a Deus. Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua vida. E queridos, entenda, para a gente finalizar, que Deus, Ele está no fim, antes do seu processo começar. Deus está no fim do processo. Jó, capítulo 42, finalzinho do livro de Jó. Depois que Jó levantou, raspou a cabeça e adorou. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando Deus vira para Satanás e fala: vai lá, pode tirar tudo dele, você só não vai tocar nele, porque a vida dele me pertence. O que Deus estava dizendo para Satanás? Vai lá, faz tudo o que você quiser ali, mas o final da história dele me pertence. Aquilo que eu tenho para ele me pertence, não te pertence. A história de Jó não vai terminar em você, Satanás. Então você pode fazer tudo, mas a vida dele é minha. Você está vivendo o que você está vivendo, mas Deus já sabe o seu final. Ele está no final, Ele está no processo e Ele está no início. Então tenha certeza que essa área da sua vida vai ser virada. E é interessante que Jó teve a sua vida mudada no momento que ele estava orando pelos seus amigos. Vou fazer uma pergunta e responda para você mesmo de forma sincera. Para quem você orou hoje? Para quem que você orou hoje?
Você ora pela sua casa, você ora pela sua família, você ora pelas suas finanças, você ora pelos seus problemas. Amém. Continue orando. Mas existem pessoas que precisam da sua oração. Precisam do seu clamor. Existem pessoas que precisam de vocês de pé. Existem pessoas que precisam de nós de cabeça raspada. Existem pessoas que precisam de nós adorando aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Comece a orar pelas pessoas. Queridos, eu amo todos os ministérios da igreja. Amo louvor, amo recepção, todos. Mas está aí um ministério que mexe com o meu coração. Intercessão. Intercessão. Porque eu sei que tudo na igreja vai fluir quando a igreja entende que ela nasceu por causa do outro e não em si mesmo. A família da aliança, ela só existe por causa do próximo. Por isso que a marca vai ser ação social. Porque não faz sentido nenhum a gente ser igreja se a gente não orar pelo próximo, se a gente não cuidar do próximo, se a gente não sustentar o próximo, se a gente não cuidar do próximo, se a gente não manter o próximo e se a gente não levar o próximo para Deus. Pode fechar as portas. Não faz sentido nenhum. Então tudo mudou porque Jó orou pelos seus amigos. Aqueles que estavam reclamando no ouvido dele. Aqueles que estavam achando que Jó estava em pecado. Aqueles que estavam acusando Jó. E Jó começou a questionar Deus por isso também. E Deus acabou colocando Jó no lugar dele. Falou, quem você pensa que é? Quando eu criei os céus e a terra, quando eu dei limite nas águas, você estava onde? Então se coloca no seu lugar, Jó. Entenda que eu estou no controle de todas as coisas. Foi depois dessa lavada que ele tomou de Deus, é que ele se levantou, raspou a cabeça e adorou. E aí ele entendeu que a mudança de cativeiro ia estar na oração que ele estava fazendo pelos seus amigos. E o versículo foi muito claro. O versículo foi muito claro. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Queridos, o diabo achou que tinha destruído Jó. Imagina o diabo pensando o seguinte: Deus autorizou. O soberano permitiu. Agora eu vou fazer o que eu quiser. E ele não vai aguentar. Eu não vou tirar a vida dele. Mas ele não vai aguentar e ele vai morrer. Ele quase não aguentou. Ele até pediu a morte. Mas Deus estava ali. E cuidou até o final. O diabo achou que te destruiu. O diabo achou que te parou. O diabo achou que você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo nessa manhã, levanta, raspa a cabeça. Continue em adoração. Porque essa área da sua vida, ela vai mudar. E comece a orar pelas pessoas. Comece a orar pelos outros. Ora pela sua igreja. Ora pelas pessoas da sua igreja. Ora pela intercessão da igreja, que é um ministério que fica na linha de frente, intercedendo pelos outros. Ore pelo louvor. Ore por mim. Ore por todos. Continue orando todos os dias. E você vai ver que o cativeiro vai mudar. Queridos, levantar é tomar uma decisão de seguir em frente, mesmo sem entender. Levantar significa colocar a fé em ação, acreditando que aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Porque ele já está no fim de todo o processo que você está vivendo. Continue firme. Levante-se, mesmo quando ninguém está por perto. Raspe o que você precisa raspar na sua vida. Adore, mesmo sem você entender o que está acontecendo. Amém? E eu quero finalizar essa palavra com o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso de número 3. E eu quero orar por você. Esse profeta viu que a figueira não floresceu. Ele viu que os currais não tinham animais.
Ele viu que tudo aquilo que ele plantou não vingou. Esse profeta diz o seguinte: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Aquilo que Deus tem para você está para se cumprir no tempo determinado. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Levante-se, raspe a cabeça e continue adorando o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?